estamos chegando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, o programa Wellington de hoje que já tem nos estúdios a presença do vereador do PSDB, pré-candidato a prefeito pelo município do Guarujá, Gilberto Benzi. É com ele que estaremos neste primeiro bloco. Antes de conversar com o Benzi, vamos falar sobre o restaurante Chopp Halle? Vamos? Mostra aí, por favor, Cida. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã, tudo com a melhor qualidade e atendimento. 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente Palomar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. E é no restaurante Chopp Halle que vai acontecer o 6º jantar da coluna do Wellington Andrade, do programa Wellington Andrade, do restaurante Chopp Halle, com renda dos convites 100% para o CRPI, 100%, não é 20% igual o pessoal faz não, é 100%. Você dá um cheque CRPI, R$500 você e sua esposa, 250 mais 250, vai jantar com vinho importado, camarão, paella, vai ser um negócio de louco. Bom, não é à toa que nós estamos já na 6ª edição e o Gilberto Benzi já está não convidado, mas convocado para participar dessa 6ª edição. Vai ser um grande sacrifício, né, Gilberto? Wellington, aproveitando a oportunidade, nem sei a data ainda, não sigo a agenda, mas eu faço parte já, presente ou não, estou participando, até porque o CRPI é uma causa justa, né? Vamos falar também da padaria O Rei do Trigo. O Rei do Trigo é padaria e restaurante, pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras. Agora sim, vamos conversar então com o vereador Gilberto Benzi. Benzi, obrigado pela sua presença. Wellington, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez estar aqui, para a gente poder discorrer alguns assuntos de interesse da nossa cidade, da nossa região como um todo. Muito obrigado. Gilberto, foi muito bom a sua ida para o PSDB, deu visibilidade e tal, mas também vem alguns problemas. Lógico que não por culpa sua, é claro, você está chegando agora no partido, mas, por exemplo, o fechamento das escolas aí, estaduais, que está na pauta do dia a dia, as mães preocupadas, mas a gente também sabe que as escolas estavam deficitárias, para falar a verdade, deficitárias de alunos, não é isso? Primeiramente, você colocou muito bem, né? Nós chegamos agora no PSDB, mas acho que essa é uma oportunidade de estar próximo ao governo, de estar tentando buscar soluções junto ao Estado. O que acontece, Wellington, nesse acontecimento? É o René, né? É o René e o Lâmia, né? São duas escolas que não falaram que vão fechar. Foi numa reunião com as diretoras, foi citado a possibilidade. Porém, nada mais justo de antes disso acontecer, conversar com as diretoras, conversar com o conselho de alunos, conversar com a escola, com a sociedade. Inclusive, eu conversei com o senhor João Bosco, que faz parte da Secretaria de Educação, se colocou à disposição de vir aqui na Câmara Municipal e explicar para os senhores vereadores, que é as pessoas que estão aí representando a população, o porquê dessa atitude do Estado. A gente tem que entender que a crise ela atingiu o país como um todo. E na crise, a gente tem que aproveitar as oportunidades. O que é oportunidade, Wellington? Nós temos uma capacidade, segundo o senhor João, de 7 milhões de alunos no estado de São Paulo. Hoje... Ele é o quê? Ele é o regional daqui da Baixada. Tipo delegado de ensino, é isso? Isso. Hoje, o estado tem nos seus quadros somente 3 milhões e 800 mil alunos. Um déficit de 3 milhões e 800 mil alunos. Ou seja, tem 3 milhões de vagas que não estão sendo utilizadas. Então, igual a Escola René, somente 3 salas no período noturno estão sendo utilizadas. E isso é um motivo para tentar fazer o quê? Uma otimização. E tem um lado bom. Qual é o lado bom? O lado bom é que o Guarujá, de repente, se assim for a concordância de todos, pode estar colocando uma FATEC naquele prédio do René. O governo do estado você já passou essa ideia para o governo? Inclusive na terça-feira passada, na sessão que houve na Câmara, eu fiz uma indicação já oficiando a prefeita para que dê essa comunicação ao Estado e à Secretaria de Educação para que o Guarujá tenha necessidade de pedir uma FATEC. Em datas oportunas já foi oferecido e o Guarujá falou que não tinha espaço. Exatamente, porque antes não tinha espaço, é isso que eu ia falar. Hoje nós temos aí uma escola montada, uma escola boa, que inclusive está sendo reformada, não só boa, como bem localizada, está no eixo do Guarujá, atende as grandes vias aí, tem como atender a demanda do Guarujá. Eu espero que não conflite interesse.
com o secretário de Educação que ocupa o cargo nesse momento, porque a FATEC é uma faculdade do Estado gratuita. E eu espero que a gente consiga aproveitar secretária de Educação essa do Estado oportunidade. ou a secretária? A secretária do município hoje, tá. nós sabemos que ela faz parte, a família dela é proprietária da UNAERP, pode haver um conflito de interesse, né, porque um lado é capital, visa o lucro, e o Estado é de graça. De repente fica até uma concorrência desleal. Porém, para a cidade, a FATEC é super importante. Então, nós estamos defendendo um encaminhamento dessa proposta, para a gente estar debatendo com a Câmara, debatendo com os diretores, com a classe como um todo, com a educação como um todo e com os alunos. A possibilidade da gente ter já em 2016 uma FATEC no Guarujá. E a escola Lâmia, que é uma outra escola também que está conversando sobre a possibilidade de também não estar tendo mais aula lá na Lâmia, aquele prédio, Wellington, é do município, não é do Estado. O que pese o Estado está ocupando é um prédio do município. E ali nós temos uma demanda muito grande por creche e pré-escola. Vai que de repente a gente não consegue também ajudar aquele bairro do Vila Áurea, aquele entorno todo, para que as mães possam ter um local para deixar suas crianças, tanto na creche como na pré-escola. Ou seja, nós estamos tendo a oportunidade de estar remanejando algumas situações. Nós temos também um caso parecido, que é no Tancredo Neves e no Jardim Primavera 2, que fica no Santo Antônio, que estão querendo dividir por ciclo. O que é isso? É pegar o primeiro ciclo, que é da primeira à quarta série, o segundo ciclo, que é da quinta à nona, e o ensino fundamental, e dividir. Hoje o Tancredo é a escola maior e está com menos aluno. O Primavera hoje, que é a escola menor, está com mais alunos. Então, inverter, poder fazer com que cada um consiga ter uma condição melhor de aprendizado. Então, eu acredito que em vez de fazer esse protesto, que as pessoas estão nervosas, nós temos que sentar, conversar, negociar, de repente uma oportunidade das partes saírem ganhando. De um problema pode vir uma grande solução. Uma grande solução. Eu entendo que os professores avulsos, eles ficam preocupados, realmente pode ficar sem sala de aula, até nesse remanejamento, mas eu entendo também, Wellington, que nós temos que pensar na cidade. E pensar na cidade é pensar no coletivo, não pode pensar somente no individual. Não, e também o governo do estado não iria fechar, não seria louco de fechar uma escola que esteja bombando de aluno. Impossível. E outra coisa, o compromisso do governo do estado também é que essa escola, ela tenha no raio de 1,5 km como atender as crianças e porventura possam ser remanejadas. Então, para causar o menor transtorno possível. Então, eu acredito, Wellington, que a gente, em vez de ficar falando não, a gente tem que sentar, ponderar, mensurar, dialogar e, de repente, até sair no lucro. Vamos que a gente consiga consolidar uma FATEC no Guarujá, que o governo municipal faça esse pleito junto ao governo do estado, que já há interesse do governo do estado em colocar a FATEC no Guarujá. Hoje há o prédio. E tem você para fazer o meio de campo. Eu estou à disposição para fazer o meio de campo, para estarmos juntos caminhando no sentido de trazer uma FATEC para o Guarujá, uma universidade na qual atenda às demandas da nossa cidade, da nossa região e possa dar oportunidade para que o jovem consiga ter uma qualificação superior e poder ingressar no mercado de trabalho. Importante, faculdade pública gratuita. Gratuita. Temos aí também, Wellington, por isso que você fala também, já vai começar a construção, a ETEC no Jardim Progresso. Que pese a localização, eu entender que não é a localização ideal, até porque é final de curso, eu entendo que esses cursos técnicos para atender a cidade como um todo, tinha que buscar um local mais centrado, que consiga atender as pontas da cidade, para dar uma condição de igualdade. Se você pega uma criança que sai da Santa Cruz, do Pelequê, para chegar na ETEC do Jardim Progresso, essa criança vai ter que ficar 1h30 dentro do ônibus. É uma viagem. Então, a gente entende que deveria estar tendo um estudo melhor da parte do governo, buscando um prédio ou um terreno mais no eixo, no centro da cidade. Nada contra o bairro em Progresso. Estou falando sobre um bairro que é final de linha, é ponta. Bom para todo mundo. Somente isso. Buscar uma localização que atenda a cidade. O vereador, o senhor falou sobre a questão do interesse da UNAERP lá. Eu queria que o senhor falasse sobre a divulgação, a estranha divulgação que foi da renovação do contrato por 25 anos sem uma linha escrita UNAERP. O senhor parece que fez um requerimento na Câmara. Bom, como todo mundo sabe, né, o vereador existe para fiscalizar os atos do Executivo e essa casa ela não pode ficar omissa. Eu, quando soube da forma como foi feita, que realmente eu consegui ter acesso a publicação no Diário Oficial, ninguém conseguia que saiu no dia 31 de dezembro de 2014,
totalmente criptografado, ou seja, é uma redação diminuta, na qual não citava o nome da Fundação Fernando Ly, não citava o nome da UNAEP, só citava processo tal, número tal. Nem 25 anos de renovação. Nada. Renova por igual período. Foi totalmente equivocado, escondido. Então, eu pedi uma cópia de inteiro teor, de capa a capa, até porque eu entendo que esse processo, ele venceria somente em 2022, e que pelo contrato ele poderia ser denunciado em 2017, somente 2017 denunciado, porque tem que denunciar 5 anos antes, se o município não tivesse interesse, para não interromper nenhum curso vigente na época. Então estranha a atitude do governo, hoje na qual a secretária de Educação está à frente da pasta e ela também tem a família que está administrando uma universidade, uma faculdade que é privada, e eu não tenho aqui, deixa bem claro, Arthur, eu não tenho nada contra a instituição UNAEP, muito pelo contrário, ela é muito bem-vinda na nossa cidade para poder estar dando qualificação, dando condição dos jovens crescerem também aqui. Mas está ocupando um prédio público, né? O que eu entendo, Hélio, é o seguinte, deveríamos estar licitando, porque nós temos que, como gestor do município, teríamos, né, que buscar a melhor condição para o município. Como é que busca a melhor condição? Na base da divulgação, aberto e uma licitação, na qual todos pudessem vir aqui fazer uma proposta para poder estar vendo qual é a proposta melhor. Como foi a Faculdade de Medicina. E falo mais, Wellington, como foi a Faculdade de Medicina que ganhou o Presidente Prudente. Não foi a UNAEP. A UNAEP não ganhou. Ainda vou mais. Nós estamos trabalhando. Inclusive, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, porque 2 vezes seguida eu fiz uma reivindicação através da Câmara Municipal para saber quantos imóveis alugados a Prefeitura tem hoje espalhados na cidade do Guarujá. Para minha surpresa, na primeira resposta que chegou sem condições nenhuma de ser lido, porque veio totalmente ilegível, não tinha condição de ler. É verdade. Nós reiteramos, até porque eu coloquei que poderia ter sido algo desapercebido, eu não queria entender que foi de má fé. Novamente, chegou, depois de 5 meses, nesse decurso de prazo, desses 2 requerimentos, totalmente ilegível. Botou a mesma coisa? Igual, Wellington, parece que é a cópia da cópia. Então, parece que foi proposital. Eu não tive, parece não, desculpa, foi proposital. A primeira vez a gente consegue perdoar. Na segunda vez, não. Inclusive, estava alertando que eu estava refazendo o pedido, tendo em vista ter vindo totalmente elegível. E o senhor tomou alguma outra providência? Então, a providência que eu fiz naquele momento, até porque hoje eu entendo que um pedido de comissão processante, a bancada iria barrar, eu fiz uma simples indicação para acionar a prefeita tomar providência, abrindo uma sindicância para averiguar responsabilidade e também oficiando o Ministério Público para que ele possa entender que o vereador está sendo tolhido, ou seja, ele não está conseguindo fazer o que é a sua função, que é fiscalizar. Que aqui ninguém está querendo fazer juízo de valor. Eu só quero simplesmente entrar, saber o que está acontecendo, para aí sim formar um juízo de valor. Só que nem a esse ponto a atual administração tem deixado a Câmara trabalhar. E não é só com este vereador. Na Comissão de Fiscalização e Controle, que eu faço parte, também vários documentos têm chegado totalmente sem condições de leitura, ou seja, dificultando o nosso trabalho, postergando o nosso trabalho, não dando a celeridade necessária ao processo, enfim, atrapalhando de sobremaneira o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal. A gente quer tentar chegar no final, mas a gente não consegue, porque acaba discutindo tanto o rito, porque a gente não consegue chegar no mérito, né? Então, é um sentimento hoje que a gente fica sentido em relação à administração, que prega aí lisura, prega austeridade, prega eficiência, está se alardeando em relação a uma reportagem que saiu no Jornal da Tribuna sobre a efetividade junto ao Tribunal de Contas, e o Diário Oficial sai hoje meio confuso, meio dúbio, porque aquilo ali, gente, só vocês entenderem, o que saiu publicado na tribuna, foi a efetividade. O que é? É o planejado com o que foi efetuado. Somente isso. Agora, se planejou errado e efetuou errado, não está levando em consideração, Wellington. Então, fica tentando usar as palavras a seu favor e a gente sabe como é que está aí as coisas acontecendo na cidade. Agora, vamos falar, no nosso programa a gente fala a verdade, né? É a verdade, porque eu não tenho emprego com a Priscila, não tenho com a Sônia, não tenho com ninguém. Não ganho de ninguém. Viação Guarujá, não tenho, não quero.
prefeita chamou no primeiro ano de governo passado dela, 10 cargos. Eu não quis, não é agora que eu vou querer. Então, e o tema é educação, você vê, começou com o fechamento das escolas e tal, e o MEC também recentemente. Pior educação da Baixada Santista é a nossa. Então, o senhor que está preocupado com a educação? Usar o Diário Oficial, quando saiu o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento Básico da Educação, não foi alardeado via o Diário Oficial que a cidade do Guarujá foi a cidade pior avaliada na Baixada Santista. Então, o que é ruim para as crianças. O que é ruim não, é péssimo, né? A gente estamos aí numa dificuldade muito grande, que as crianças não conseguem fazer uma conta de matemática, que na nossa época, no primário, era feita através da chamada, através da tabuada, e não conseguem fazer uma leitura de uma redação e interpretar um texto, que é o mais grave. A pessoa lê e chega no final e não sabe o que leu, porque não conseguiu tirar o conteúdo. É o chamado analfabeto funcional. Isso é muito triste, a cidade está passando por uma dificuldade e a gente fica triste, velho, porque nós estamos fazendo parte da classe política, a gente sabe que a gente é avaliado de uma forma generalizada, né, não consegue separar, porém nós estamos tentando aí, de uma forma aí, difícil até, trabalhar, tentar demonstrar que nós estamos caminhando, tentando ter na cidade do Guarujá uma cidade mais justa, uma cidade que a gente consiga ter alegria em falar o nome dela. Hoje está passando dificuldade, mas eu sou uma pessoa que tem esperança, eu sei que nós vamos vencer, no futuro nós vamos rir desses problemas que passaram, se Deus quiser, quando a cidade tiver uma condição melhor de receber os turistas, das pessoas conseguirem estar fomentando aqui o seu negócio, os construtores entregando suas unidades, seus apartamentos, vendendo, gerando emprego, fazendo a economia movimentar. Porque uma coisa que eu coloquei ontem, Wellington, na relação na Câmara Municipal sobre o possível fechamento da escola, o Estado, ele não tem o dever e obrigação de gerar emprego direto. O Estado tem a obrigação de fazer com que a economia fique de tal forma que a iniciativa privada ela consiga estar fazendo negócios, fazendo investimentos e aí sim gerando emprego e receita e renda para o próprio município, para o próprio agente do governo, que é o que vai tributar. Então, essa é o grande X da questão, e não ficar gerando emprego. Hoje nós temos a Prefeitura Municipal do Guarujá como a empresa, teoricamente, que mais emprega na cidade. Isso não é bom. Hoje tem 6 mil funcionários, dependendo do município. Gente, isso não é bom. Eu queria que tivesse outras empresas aqui na cidade que fosse, que fosse o dínamo, que conseguisse estar dando essas oportunidades, colocando essa classe trabalhadora dentro de uma condição de trabalho, de respeitabilidade. Eu acredito que o governo municipal, ele também tem essa função, dinamizar a nossa economia, dando condição para que as empresas privadas, particulares, consigam estar aqui dentro do município, fazendo negócio, gerando emprego, renda, receita para o município e empregabilidade para a nossa população. O Benzi, a lei eleitoral que foi aprovada aí no finalzinho de setembro, né, na data limite aí, para um ano de filiação, como é que você achou disso? Bom, eu acredito... Agora são 6 meses, a eleição, teoricamente, a campanha será 45 dias. O que você achou dessas mudanças? Eu acredito que tem coisas boas, né, e tem coisas não muito boas. O que não foi bom? Vamos começar pelo que não foi bom. Hoje, com 45 dias, Wellington, você pode pegar uma pessoa que não tenha condição de concorrer, ele se habilita, ele começa a concorrer, alguém pode, ou até o Ministério Público, impugnar a candidatura dele, ele vai discutir isso, com certeza vai levar mais de 45 dias e nós vamos acabar uma eleição e não vamos saber quem é realmente o governante da cidade. Para mim, eu vejo isso de uma forma negativa, eu entendo que deveria, num prazo já de 6 meses, quem quisesse habilitar, já colocar o seu nome para que o Ministério Público ou algum partido político pudesse fazer alguma denúncia que ele fosse de direito, pertinente, para que quando começasse o processo, quem estivesse no processo já estava habilitado. Exatamente. E quando a eleição acabasse, a gente sabia quem eram os nossos governantes. Hoje não. Hoje acaba a eleição e a gente não sabe quem vai governar a cidade. Então essa é a parte negativa. A parte boa foi a redução para 45 dias. Com certeza o custo da campanha fica menor e aí a gente começa a ter um pouco mais de... otimizar um pouco mais a campanha, né? Fazer com que ela seja enxuta, gaste menos e consiga fazer
a política de verdade, que é andar na rua, é o contato com o povo, é entregar o santinho, gastar a sola de sapato, ter um bom discurso, se apresentar como um candidato viável, ter uma proposta viável e assim a cidade ter um candidato que possa realmente representar e responder perante a sociedade às necessidades da cidade. Gilberto Benzi, pré-candidato a prefeito pelo PSDB, que esteve conosco nesse primeiro bloco. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gostar de ensinar. Colégio Artélia. Você aprende pra valer. Colégio Artélia. É a certeza de vencer. Colégio Artélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Artélia te ensinando muito mais. Colégio Artélia te ensinando muito mais. Sempre que tem festa a gente está com você. Agora a festa é nossa e a gente quer te agradecer por cada data, evento, comemoração que deixou nossa marca dentro do seu coração. 30 anos de Proplastic, fazendo a festa acontecer. 30 anos de Proplastic, aqui tem tudo e tudo é pra você. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco nós já temos nos estúdios a presença do empresário José Roberto Zanetti, ele que é diretor da construtora Rocas, dezenas de anos já, tradicional aqui no município do Guarujá, em Santos, em São Paulo. É com ele que nós conversaremos daqui a pouquinho. Antes de conversar com o Zanetti, vamos falar sobre, ó, que delícia aqui, ó, que o Zanetti com certeza gosta. Agora Guarujá tem loja da Sodier Doces. A maior franquia de bolos do Brasil está em Pitangueiras, pertinho do Guarujá. São 80 tipos de bolos. Mostra aí, Brian, os bolos. Olha quanto bolo gostoso, gente. A Sodier também oferece doces, pão de queijo, café, chá, salgados, sucos, tudo em ambiente climatizado e estacionamento na porta. A Sodier Pitangueiras aceita encomendas de bolos e oferece kits com bolo, salgadinhos e docinhos. A Sodier Doces Pitangueiras tem linha de bolos zero açúcar, tudo próximo da sua casa. Sodier Doces, 220 lojas, a maior franquia de bolos do Brasil, agora também em Pitangueiras, aqui no Guarujá. Mostra aí então, Braia, para o pessoal ver o bolo do mês de outubro. Olha que delícia, gente, o bolo do mês de outubro. Chega lá e fala, eu quero comer um pedaço do bolo do mês, que eu vi lá no programa do Wellington Andrade e gostei muito. Então você vai comer essa delícia que está aí na tela da sua televisão. Vamos falar da Proplastic também, Braia? Proplastic, isso mesmo, Proplastic Vicente de Carvalho. Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa, tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave, aquela balada de fim de noite, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo diz, Proplastic, 30 anos de litoral. Em Vicente de Carvalho, Proplastic, aqui tem tudo. Agora sim, então, vamos conversar com José Roberto Zanetti, ele que é diretor da construtora Rocas. Zanetti, obrigado pela presença. Boa tarde, Wellington. Até que enfim a gente conseguiu aparecer. Obrigado mais uma vez pelo convite e esse agradecimento acompanha um pedido de desculpa porque a voz está meio judiada pelo ar-condicionado das últimas noites aí, que eu pensei que eu estava deixando em 19 graus, acho que eu deixei em 16 graus. Então, quem estiver assistindo a gente vai ter que desculpar o tom de voz aí. Mas vai fazer o Carlos Alberto Sadenberg, que também tem a voz rouca e faz sucesso.
Mas por isso que não sabem mesmo. A gente vai fazer um programa, vai falar um pouco da Rocasa, é claro, falar do seu pai. A gente quer fazer um programa, um quadro diferenciado aí de você, tá? Primeiro eu queria falar, vamos começar falando do seu pai. Eu tenho inclusive fotos dele, se você encontrar aí, por favor, as fotos do pai do Zanetti, que é o seu José Zanetti. Queria que você falasse do seu pai antes da Zanetti. O que seu pai fazia? Bom, antes da Rocasa, desculpa. Bom, falar do meu pai é uma coisa que sempre me emociona, por mais que ele já tenha ido para um segundo plano, né? É uma coisa que eu não consigo falar do meu pai e da minha mãe sem sempre me emocionar um pouco. E meu pai, muita gente aqui no Guarujá acabou conhecendo e graças a Deus não tem nada que eu possa dizer dele a não ser elogio. Ele foi uma pessoa muito inteligente, carismática. Qual era a profissão dele? Tempo. Na realidade, meu pai, ele veio do interior e apesar de ter só o curso primário, que ele foi criado na roça, ele foi uma das pessoas mais visionárias e inteligentes que eu conheci, que isso pode ser comprovado até pelos empresários que conviveram na mesma época que ele. Ele foi uma pessoa que veio para o Guarujá muito cedo, vindo de Santos, e ajudou muito aqui a parte de desenvolvimento, sempre atuando na parte empresarial particular, nada que tenha uso de verba governamental, nada disso, não que tenha nada contra isso. Empresa privada. Mas sempre a parte de empresa privada. Então ele era uma pessoa visionária, corajosa, atirada e carismática, e eu só tenho a agradecer por ter saído como filho dele disso daí. O Zanetti, mas antes disso, ele era da roça, é isso? Meu pai chegou aqui no litoral paulista em torno de 21 para 22 anos. Inclusive ele conta que foi calçar sapato com essa idade, foi usar telefone com essa idade e tudo, mas era uma pessoa muito batalhadora. Ele era uma pessoa, além de batalhadora, muito inteligente, muito proativa, um workaholic no sentido da palavra, no seu mais forte sentido. E ele era uma pessoa que veio a se desenvolver por seus méritos próprios, né? E ele, na realidade, ele se fez sozinho, praticamente. O Zanetti, e aí ele faleceu cedo, né? Meu pai, infelizmente, Deus precisou dos préstimos dele mais do que a gente aqui, e meu pai acabou falecendo com 57 anos, no pico da atividade profissional dele, quando tinha, mas as coisas vêm tortas, vêm certas por linhas tortas, né? O Zanetti, e você? Você é construtor, você é formado em engenharia, né? Formado em engenharia, mas você gosta de escrever, né? Não, eu desde você deu risada porque você sabe que eu vou perguntar, né? Desde moleque, Wellington, desde muito cedo, a gente começou fazendo algumas coisas, né? Então, na época de faculdade, por exemplo, eu tinha muita ligação com o pessoal de Uni, UEE, e normalmente eles me procuravam até na época para ser diretor de esportes e tudo. E isso coincidiu até, na época, depois de alguns textos, a gente via a ter até alguma revista, fazia textos para jornais, mais ligados à parte do surf praticamente. Mas aí depois acabou desenvolvendo uma parte com músicas de capoeira, depois com músicas até para festivais, e aí a coisa foi indo, mas isso é uma atividade bem amadora que a gente exerce, mas que no fundo, quando a gente vai montar nossas peças publicitárias, desde o nome dos prédios até o próprio texto, o próprio conceito da campanha e tudo isso, normalmente, apesar de ter parceria com boas empresas de publicidade, como a Upperside de São Paulo, a gente teve também com a LP360 e algumas outras, a maior parte da campanha, dos textos, dos conceitos, parte da gente mesmo. Né? Mas antes da gente tocar, qual foi o prédio mesmo que você fez o samba lá? Qual foi? Esse evento você vai entrar no caso do Camarote. Camarote. Nós tivemos Camarote. Mostra, tá na internet o Camarote?
O camarote Tem tá, imagem, tá, tem imagem, tem Brian, imagem do do camarote. Mostra tem. aí, por favor. O camarote é esse prédio aí. É esse. E É. foi uma situação interessante. Nós fomos fazer uma reunião no Itaim, dentro de uma empresa da LP 360. Uma das maiores. Parece que era um braço do Roberto Justo até. Certo. E na hora que pediram para brifar a campanha, né? Tinha uma mesa com 4, 5 publicitários ligados à área, falando assim, olha, podia brifar a campanha? Eu falei, podia cantar uma música que é mais fácil. Aí só não vou, só por 2 motivos eu vou pedir para não cantar essa música aqui, até porque eu tenho um senso de ridículo e a voz também não vai ajudar. Mas aí, coincidentemente, essa campanha saiu toda em cima. Mas a letra você lembra? A letra eu lembro. Então fala aí pro pessoal. Não, partia só o negócio, se eu gosto de conforto, quero ficar na janela, se eu gosto de beleza, vou procurar mais bela, né? A gente falava da Astúrias, que a Astúrias era parafraseando a Daniela Mercury, quando ela fala do Ileaê, o mais belo dos belos, né? Eu falava que na Astúrias era a mais bela dos belos. E esse empreendimento, na época, dentre os belos, era, se eu gosto de conforto, quero ficar na janela, se eu gosto de beleza, vou procurar mais bela. E aí você pautou o negócio, né? Não, aí ficou e deu certo, e tem ainda alguns folders dessa campanha rodando por aí, e ficou interessante no final. O Zanetti, vamos falar um pouquinho dos prédios de vocês aqui. A Rocasa, ela tem quantos anos de existência? A Rocais, agora em 30 de agosto, a Rocais completou 35 anos 35 de anos. existência, né? Tá. Tem muito, o foco, a cidade que vocês mais construíram foi Guarujá, não? Foi. A origem, Guarujá, ela é plantada, a Rocais, ela é plantada no Guarujá, ela nunca arredou o pé do Guarujá, ela sobreviveu aos planos Collor, Verão 1, Verão 2, agora ao plano Lula-Dilma, e vai sobreviver como tudo isso vai passar. E ela nunca arredou o pé do Guarujá. Algumas empresas saíram, umas por necessidade, outras por opção, mas a Rocais nunca ficou um ano sem construir em Guarujá, nesses 35 anos de existência, né? Ela é uma empresa totalmente cravada no Guarujá. Apesar de já ter feito empreendimentos em Santos, São Paulo, né? em São Paulo, Santo André, na Bahia, você já fez também? Litoral Norte, Bertioga, Juqueí, e fizemos agora um empreendimento bem interessante na Bahia, né? Em Itacimirim, do lado da Praia do Forte, um pé na areia, né? Eu queria para o telespectador ter uma ideia da qualidade aí da construção da Rocas e do posicionamento também dos prédios. Queria que mostrasse aí o Authentic Astúrias, enquanto a gente vai falando. O Authentic Astúrias, qual foi a concepção? Não, nós criamos uma linha, o Authentic inclusive está no seu ombro direito. Aqui, né? Ele em construção. Aqui em construção, e aí, quando né? ele estava na 4ª laje, Esse aqui. né? Ele foi Esse aqui, Brian. Ele foi o segundo frente para o mar da linhagem chamada Neoclássicos Guarujá. O primeiro foi o Classic aqui, que está ali. Depois nós tivemos o Camarote e aí foi em frente. Nós criamos o selo Neoclássico Guarujá pautado em 5 princípios básicos, né? Ele deveria ter uma arquitetura neoclássica, bem despojada, com molduras, pingadeiras em granito, tudo isso. Deveria estar bem localizado, normalmente com vista para o mar, ter terraços gourmets mobiliáveis, ter uma área de lazer totalmente planejada, com academias planejadas, todas as academias são da linha Riboc, piscinas com previsão para aquecimento, tudo isso, e baixos custos condominiais, né? Isso era um conceito para ele ter o selo que nós chegamos a registrar, que é o selo Neoclássicos Guarujá, né? Certo. Que é o mesmo que nós estamos pautando hoje, o Panorâmico 180 graus, que são 112 apartamentos na Enseada. Então, Panorâmico, tem também aí, o Brian, Panorâmico está na internet também. O Panorâmico, são quantos? 112? São 112 apartamentos colados ali no Jardim Virgínia, né? Todos eles com vista para o mar. Numa região nova que está saindo, eu chamo nova, porque o próprio Posani acabou de entregar um prédio muito bonito ali, duplex e tudo. Nós estamos fazendo esse prédio também, o Panorâmico, que ele vai sair também com quadra, piscina com raia de 25 metros, só que apartamentos com tamanhos que variam de 68, 69 metros até 91,5, ou seja, 2 dormitórios a 2 suítes. Mas todos circundados por um lazer bem planejado também, com iluminação que nós mesmos bancamos particularmente, a Rocais em sociedade com
Posânia acabou bancando a iluminação da própria rua, com iluminação com lâmpadas de LED. Nós temos paisagismo feito ali, nós vamos ter as ruas pavimentadas. Ou seja, eu digo que ali o Jardim Centenário é um novo bairro que está surgindo de alto padrão na Enseada, né? É ali perto do Maluf, ali não? Não, ele fica ali perto da entre Cidade Atlântica e Jardim Virgínia. Cidade Atlântica, tá. Naquela região agora. E nós estamos acabando de entregar, vou entregar até o final do ano, o Lyric, que é em frente ao teu patrocinador. Que é o Vitor. O Vitor lá da Rei do Trigo, que eu hoje mesmo já frequentei lá, praticamente eu estou lá quase todo dia. Lá eu também, eu moro ali perto, então a gente está sempre lá. Não só por morar ali perto, por atuar ali, mas a qualidade deles também é muito boa. E o Lyric tem também umas fotos bonitas que eu vi na internet, Brian, pode colocar aí. E o Lyric, o posicionamento, ele não é de frente para o mar, mas é um posicionamento privilegiadíssimo, né? Eu costumo dizer que ali é o olho do furacão. Né? Ali você está em Santos tem uma rua chamada Pindorama, junto do Canal 3, que é onde fica o Heinz, fica o Paulistânia, ficam os bares da moda, onde eu falo que lá é o olho do furacão. E para o Guarujá, eu costumo dizer que o Lyric está situado ali em frente ao Rio do Trigo, Funda, né? E ali é o Armazém da Barra. Ele também está, pela frequência de praia, pela qualidade que tem toda ali em volta, ele está situado também no olho do furacão. E o Lyric é um prédio que a fachada vai surpreender, dentro em breve, daqui 1 mês e meio, por aí, o pessoal vai ficar surpreso com a suntuosidade da fachada do Lyric também, né? Agora, hoje a Rocas, lógico, depende de quantos prédios está construindo e tal, mas em média a Rocas tem quantos funcionários? Olha, a Rocas ela tem, por conceito, não fazer mais do que 3 obras ao mesmo tempo. Mesmo quando a situação está boa, quando está... A Rocas é pautada sempre por isso, para que isso fique dentro de uma forma de controle bem estigmatizada, ela bem personalizada. Vamos supor, meu filho, um deles é engenheiro, outro está se formando em engenharia em breve, né? Então ela é uma empresa bem familiar, que ela ela já teve convite para abrir capital, para ir para algumas aventuras que poderiam ter dado certo ou não, mas esse nunca foi o conceito da Rocas, né? Para a gente encerrar, as crises aí, a crise de vendas, você tá passando bem a Rocas? Olha, nesse momento? A palavra crise é uma palavra que ninguém gosta de escutar. Mas eu me lembro de uma frase que um ponta-direita da seleção uruguaia tinha, que era gordinho, na Copa de 70, e corria bastante até, e perguntava o segredo que ele tinha para apresentar aquele futebol de qualidade. Inclusive ele fez um gol no Brasil na Copa de 70, naqueles 3-1. E ele falava o seguinte: quando todo mundo corre, eu paro; quando todo mundo para, eu corro. E a crise você deve encarar assim. Mais ou menos. O melhor momento de compra é na crise. Esse é o momento de comprar. Esse é o momento de atuar. Se todo mundo parar de lançar empreendimentos agora, para a Rocas vai ser bom, porque daqui 2 anos você tem mais prédio. Você vai estar com um empreendimento lá na frente, como é o caso do Panorâmica e de outros, enquanto todo mundo talvez tenha parado. E vai ter que começar no reaquecimento. Agora, você tem agora os empreendimentos que nunca tiveram tão baratos em dólar e em euro, por exemplo, que é um fator para quem tem investimento no exterior. É a hora de trazer, de fazer isso, porque dificilmente vai voltar isso. Eu acho que Guarujá, apesar das críticas que Guarujá recebe e tudo, e que boa parte delas são justas até, eu acredito que a Rocas ela é uma ação teoricamente em baixa, com um grande viés de crescimento. Porque Guarujá tem muita coisa para sair, não estou nem falando só da parte do túnel, mas eu estou falando, nós temos um aeroporto praticamente pronto, maior do que o Galeão até. Nós temos várias coisas que podem sair, como a abertura de Dom Pedro, como outras coisas que dependem exclusivamente de uma boa vontade política de se fazer isso. Nós temos hoje um dinheiro colocado em grande parte no interior do estado de São Paulo, nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas, tudo, que um aeroporto poderia trazer, alavancar esses investimentos aqui para a Orla, porque você vê que o pessoal do interior, ele é apaixonado por Guarujá, o de São Paulo é apaixonado por Santos também, mas o do interior e boa parte de São Paulo,
e grande ABCD, apaixonado por Santos. E que um aeroporto facilitaria demais ele tocar o gado de manhã, ou tocar a empresa dele de manhã, e vir pegar na sexta-feira à tarde um almoço no Guarujá, uma praia no Guarujá. Comer um peixe, né? Um peixe e ter essa vida que Guarujá pode oferecer, né? Bom, e agora só para encerrar mesmo de vez, você dança para capoeira também, hein? Não. Tem uma foto aí, vê se eu achar uma foto, Brian. Se eu achar a foto, eu coloco. Dançar capoeira não danço. Você tem? Como é que é? Luta? Como é que chama? Na realidade, a gente nem costuma falar muito isso, porque a capoeira ela tem já por si só ser um esporte mais introvertido, em que o próprio negro ele precisava esconder o esporte para não ser descoberto, o esporte, não, a sua defesa para não ser descoberto pelo próprio senhor de engenho e seus capatazes, né? Mas eu, desde os meus 18 anos, eu tive a honra de fazer parte, talvez, de uma das melhores gerações de capoeira que tivemos na Baixada Santista, que foi da Senzala, do Mestre Sombra, da onde saíram o Mestre Sombrinha, que ainda me honrou de ter uma foto minha estampada no logotipo da academia dele, já há mais de 20 anos, né? Que é o Grupo Senzala. Do Mestre Valtinho de Santos, que também tem uma foto minha com ele, a gente jogando, Mestre Parada, e outros todos que vieram a fazer isso. E a capoeira sempre fez parte da minha vida, bem forte, seja jogando, tocando, atuando, julgando atualmente, enquanto as lesões não sobem definitivamente, né? Mas a capoeira e esses outros esportes que a gente praticou vão fazer parte da minha vida até o final, se Deus quiser. José Roberto Zanetti, portanto, que esteve conosco neste segundo bloco. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gostar de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Sempre que tem festa a gente está com você. Agora a festa é nossa e a gente quer te agradecer por cada data, evento, comemoração que deixou nossa marca dentro do seu coração. 30 anos de Proplastic, fazendo a festa acontecer. 30 anos de Proplastic, aqui tem tudo e tudo é pra você. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, já tendo nos estúdios a presença de Caio Borelli, ele que é cirurgião dentista. Antes de conversar com o Caio, vamos falar sobre o Colégio Adélia. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino, cursos de administração, colegial de Uno, informática, multimídia, eletrotécnica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, matrículas abertas. Venha estudar com quem gosta de ensinar. Neste bloco, então, nós vamos falar com o cirurgião dentista Caio Borelli. Caio Borelli está conosco nos estúdios. Ele é dentista e ele é também diretor, presidente lá da ONG, né? Dentista para Todos, em São Vicente. Dr. Caio Borelli, né? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Wellington. É um prazer estar no seu programa e a gente poder discutir e falar de um tema tão atual que realmente não sai de moda, que é a saúde bucal.
Agora, a gente tem a Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 40% da população nunca foi ao dentista. Isso é um dado até que choca bastante, Wellington. Por mais que a gente vê hoje os governos fazendo campanhas de prevenção, campanhas de orientação, nós também, através do projeto social que a gente desenvolve em São Vicente já há alguns anos, principalmente na área continental, a gente nota isso mesmo. 40%, praticamente metade da população brasileira nunca foi ao dentista. Então, o que a gente tenta fazer? Através desses eventos sociais, conscientizar a população a respeito de como fazer uma boa higienização, dos itens básicos. Nós acreditamos que através do fio dental, da pasta e da escova, que são itens que a gente se encontra em qualquer lugar, a gente consegue ter um sucesso, uma prevenção, sem precisar estar gastando muito do dentista, sem precisar, vamos dizer assim, quando for, se traumatizar, que realmente, principalmente as pessoas mais velhas, têm um pouco de trauma de dentista, né? Caio, e o que exatamente faz a ONG? Olha, Wellington, na verdade... Dentista para todos, né? Isso, ONG Dentista para Todos. O projeto social que a gente desenvolve, eu costumo dizer que já começou bem antes de eu terminar a minha faculdade. Me formei no Santa Cecília, tá? Em 2007, fiz especialização em periodontia, que são as doenças da gengiva. Sou pós-graduado em odontologia estética e cirurgia oral menor. E estagiei em alguns hospitais aqui na Baixada e em São Paulo. Então, logo que eu iniciei a faculdade, a gente, juntamente com os professores, nós começamos um atendimento em escolas carentes, em igrejas, e isso me despertou um pouco esse lado social e de poder ajudar através de um pouco do nosso conhecimento. Então, a ONG Dentista para Todos, assim que eu me formei, a gente começou a desenvolver esse trabalho nas comunidades carentes, nas escolas. Então, o que a gente faz? Nós levamos um kit super bocão, que é um macro modelo, juntamente com a minha esposa, que também é cirurgiã dentista e é especialista em ortodontia. Nós levamos informação. Nós tentamos, através de uma palestra, conscientizar as mães, as professoras, as crianças, em casas de dependentes químicos, a como fazer uma higiene da maneira correta, a como você cuidar dos seus dentes a custo-preço. Agora, o problema com os dentes também pode levar a doenças cardíacas, né? Isso, é bem interessante, Wellington. Inclusive, quando eu fiz o estágio no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é o maior leito de cardiologia da América, eu tenho na família tio e irmão que são cardiologistas. No Dante Pazanese, eu acredito que em qualquer outro hospital não se faz nenhum procedimento cirúrgico, seja ele cardíaco, seja uma cirurgia simples, sem fazer uma avaliação dentária. Inclusive, vamos dizer assim, é um dado recente. Em 2011, tivemos um jogador norte-americano do amador do basquetebol que faleceu por um abscesso, que é pus. Então, ele tinha um problema cardíaco e, derivado da infecção e da inflamação dentária, aquela bactéria correu via corrente sanguínea e ele veio a falecer. Mas ele já tinha o problema cardíaco ou o problema cardíaco veio por causa do dente? Isso. Então, como é que funciona? Ele já tinha o problema cardíaco já instalado, e isso é interessante as pessoas que estão ouvindo passar, não deixar de contar nenhuma informação a respeito de medicação, a respeito de qualquer doença, porque isso existe. Às vezes as pessoas ficam com receio de contar alguma coisa para o dentista ou até mesmo para o médico, com medo de não receber o atendimento. Isso não pode, o profissional precisa saber de tudo, todo o seu histórico aí médico. Então, no caso dele, ele já tinha um problema cardíaco, não tratou um problema dentário e essa infecção tomou a corrente sanguínea e foi parar no coração. Então, ele chegou no caso já grave, agudo, aonde medicação endovenosa, medicações de antibiótico acabaram não revertendo esse quadro aí. E a febre reumática? Olha, pacientes com febre reumática, pacientes com prótese valvar do coração, pacientes que fizeram ou têm qualquer complicação de saúde, diabetes descontrolada, pressão alterada, o cirurgião dentista, o médico, tem que se precaver no sentido de medicação. Então, por exemplo, o paciente está com uma diabetes controlada, é um paciente cardíaco,
teve febre reumática, nós fazemos o quê? A profilaxia antibiótica. Então, antes de um procedimento que vai haver sangramento, invasão, uma raspagem periodontal, uma extração, a gente faz o uso de antibiótico, é antibiótico terapia. Para quê? Para reduzir aquele número de bactérias e a gente conseguir fazer um procedimento seguro, sem ocorrer o que aconteceu com esse jogador norte-americano aí, aqui em Santos, em 2011. Agora, vamos para a prática então. Como é que escova o dente aí? Explica, mostra para a população aí como é que... O que eu queria primeiramente mostrar, essa é uma escova de dente, na verdade... Põe mais próximo, Brian. É até engraçado, o produto mais inventado no mundo é a escova de dente. Então assim, essa é uma escova de dente, o pessoal sempre pergunta, doutor, qual que é a escova de dente que você recomenda? Eu recomendo essa daqui, ó, chama Curaprox. É uma escovinha suíça, custa de 10 a 15 reais. A vantagem dela, ela tem 5.460 pelinhos, que são as cerdas. Então ela é extremamente... Onde é que acha isso aí? Eu nunca vi isso aí. Principais farmácias, Drogazil, Droga Raia, Droga São Paulo. Isso daqui é para você, é um presente. Opa, olha, já não vou ter que comprar. Tá vendo? Já não posso reclamar. Obrigado, doutor. Obrigado. Ó, aqui... Outro produto que também é usado bastante, Listerine, Cepacol, Malvona. E qual que é melhor? É o melhor com álcool, álcool, né? Sem álcool? Existe com álcool e sem álcool. A grande diferença de um para o outro é que com álcool você vai ter o frescor. Arde mais. Arde mais. Sem álcool não. Não tem diferença se é melhor ou não. Só deve se tomar cuidado porque o bochecho, o colutório é uma substância química. Então pode assim... engolir. Não pode engolir, não pode ser usado todo dia. Certo. Tem pessoas que usam todo dia. Você vai acabar causando uma seletividade nas bactérias. Então, o ideal é no máximo de 2 a 3 vezes na semana. Não certo? sabia disso. Então, é bem interessante o uso do... Tem gente que usa todo dia. Após a refeição toda, depois de escovar os dentes. O ideal é dar esse período para não ocorrer, por exemplo... Para não mascarar, né? Para não mascarar e não deixar as bactérias resistentes a essa substância química. Certo. Ó, outra coisa legal, aqui eu estou trazendo uma marca que é a Colgate, mas poderia ser Oral-B, qualquer uma. Pasta de dente, basta ser uma pasta de dente simples. Deixar um alerta aí para a população, pasta de dente que clareia, pasta de dente que previne isso, que previne aquilo. Não é que faz mal, Wellington, não tem nada comprovado cientificamente. É só publicidade. Publicidade. Eu acredito que se não tem uma empresa séria, uma faculdade séria por trás... comprovando isso, eu não acredito que funcione. Porém, hoje quem é leigo compra, testa e depois acaba se frustrando porque realmente não funciona. Então basta comprar uma pasta de dente simples, que é a dica que eu dou para vocês aí. O uso do fio dental, também, fio dental, uma marca conhecida, Colgate, Oral-B. O uso do fio dental que a gente estava... Johnson não é bom não? Johnson, Sunnyfil, que é de uso profissional, são excelentes fio dentais. O fio dental, o ideal dele é você passar sempre com pasta de dente. É aquilo que a gente tinha conversado aqui nos bastidores. Existem duas maneiras de fazer. E você pode até me perguntar, mas por que o fio dental tem que ser passado com pasta? Eu vou te dar um exemplo. Como você vai engraxar um sapato sem cera? Como você vai conservar o couro daquele sapato? Escorrega demais, não escorrega não? Como é que faz? Então, como que a gente faz? Ou você inicia a tua escovação passando um pouco de pasta na sua escova, espalhando. Certo, espalhando o dente. Espalhando o dente, vem com o fio dental dente a dente. Lembrando que a escovação tem que ser por 2 minutos. E a gente tem que ser... Não pode ser muito forte por causa da gengiva, né? Exatamente. Uma coisa legal, até que você comentou agora, é a maneira correta de fazer a escovação. Aqui, ó. Isso. Câmera, isso. A maneira correta. Aqui, olha isso. aqui. A maneira correta é fazer movimentos circulares em região em contato com a bochecha e aonde a gente mastiga, aí você pode fazer o chamado vai e vem, trenzinho, nesta região. Nunca fazer esse movimento... E por dentro, como é que faz aqui por dentro? A mesma coisa, movimentos circulares, tá? E deixar só o vai e vem para essa região onde a gente faz a mastigação. Por que não fazer movimentos de vai e vem nessa região? Para não agredir o tecido gengival. Não causar aí abfração, que é aquela sensibilidade que futuramente pode vir a dar, uma lesão cariosa e tudo mais. Então, assim, é bem interessante a hora da escovação ser uma hora, vamos dizer assim, sagrada. Não adianta você escovar, como a maioria das pessoas fazem,
passeando pela casa, assistindo novela, televisão. Então tem que ser uma hora que você está concentrado ali para escovar o dente. É 2 minutos, não vai matar ninguém. E você com certeza vai estar levando um ganho enorme, que é realmente você ter os cuidado com seus dentes. Então a grande dica que eu dou, movimentos circulares, fazer o uso do fio controlado e sempre. Então, mas o fio, você não explicou como é que usa o fio. O fio já me explicaram que não pode ser assim, batendo, tem que ser meio inclinado. O fio dental, você vai usar ele na região até chegar próximo da gengiva, você vai invadir a região do tecido gengival. Não pode bater na gengiva. Pode, na verdade, você não pode bater na gengiva, mas você vai invadir a região gengival, encostar. Você vai fazer isso, como eu expliquei, ou passando pasta no início, ou de uma outra maneira. Por exemplo, você faz a tua escovação por 2 minutos, cospe, tá com a boca cheia de espuma, aí vem passando o fio dental dente a dente e em seguida você faz a lavagem da boca. Então isso é extremamente interessante e importante estar passando aí para os ouvintes. Principalmente para as crianças, né? Também, as crianças. Né? Porque já para não ter cárie quando pequeno já, né? Outra coisa interessante, que o pessoal me pergunta também, é em relação ao sangramento gengival. Isso. Tá? Sangramento gengival, doutor, o sangramento gengival é uma condição normal? Não, é uma condição anormal. Se tem um sangramento gengival, se você está sentindo o hálito meio diferente, está na hora de procurar um cirurgião dentista. É interessante o seu dentista avaliar essa condição e fazer o tratamento, para não evoluir, quem sabe, de um quadro gengivite, que é o sangramento gengival, que é o mais comum, que é um quadro reversível, onde se tem a cura, para um quadro que antigamente se chamava de piorreia, que é o amolecimento, que é a mobilidade dentária. Entendeu? Então, um quadro simples, fácil de tratar. Que pode se complicar. Que pode se complicar e, quem sabe, ir para um quadro de periodontite. E aí você levar o quê? A perda do dente. É aquele caso onde o paciente chega no consultório sem uma cárie, sem dor, mas com o dente com aquela mobilidade. Então, o dente está perdido. Começou com sangramento, não procurou o dentista, não tratou esse probleminha reversível e acabou evoluindo para um procedimento irreversível. Agora, doutor, e como é que funciona para a população saber? Quando é que ela deve procurar um dentista para saber a questão de câncer de boca, por exemplo? O câncer de boca, Wellington... Sintomas? Existem alguns sintomas? Isso. Hoje até as prefeituras, os governos estão fazendo também campanhas, né, de como se prevenir. É interessante você fazer o autoexame. Então, você avaliar na sua cavidade bucal, por exemplo, uma ferida, uma afta que começou e já tem de 7 a 14 dias, não cicatriza, seja na região de língua, de bochecha, pacientes, homens ou mulheres acima de 40 anos que fazem uso de cigarro, próteses, dentaduras, próteses móveis, removíveis, mal adaptadas, também podem levar a um quadro de câncer bucal. E o que é interessante falar também, o cigarro, assim como o álcool, os dois unidos, então a pessoa que fuma e bebe, ela acaba potencializando o risco câncer bucal. A gente chama de carcinógeno completo. Então é interessante as pessoas se prevenirem, prestarem atenção numa ferida que não cicatriza de 7 a 14 dias, pode ser indolor ou não. Então o ideal é você ficar atento. A gente sabe quando tem alguma coisa errada na nossa boca. Basta a gente ficar doente, o que acontece com a nossa boca? Aquela secura, aquele gosto estranho. É o que a gente realmente comenta com os pacientes e já foi até um tema de capa do nosso Conselho Regional de Odontologia, que a saúde começa pela boca e o dente pode matar. Inclusive foi o caso que a gente comentou aí do norte-americano, que faleceu aqui em Santos em 2011. Conversamos então com o Dr. Caio Borelli nesse terceiro e último bloco. A gente vai então agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando um ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.